Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Jorge Viana. E o nosso tema é a proposta de privatização especificamente do setor elétrico. O senador é autor de requerimento que propõe audiência pública para discutir o tema na Comissão de Infraestrutura aqui do Senado Federal, não é isso, senador? Eu apresentei um conjunto, é importante citar que a senadora Vanessa ajudou bastante. Nós estamos trazendo uma preocupação da sociedade. Como é que pode, eu acho que é inaceitável, que você tenha o governo, às vezes aparece no Palácio do Planalto, o ministro senta atrás de uma pequena mesinha, como uma escrivaninha, e anunciando 57 privatizações, venda de importantes setores do governo que são estratégicos. E aí nós estamos propondo um conjunto de audiências, a comissão está trabalhando pelo menos em 2 momentos, em 2 dias diferentes. Uma só sobre o setor elétrico e uma outra sobre portos, o sistema aeroportuário, portos e aeroportos, para poder ver se a gente discute. Eu mesmo tenho trazido o debate sobre a privatização que querem fazer do satélite, o único satélite nacional que nós temos no dia 27. E olha, na hora que o país está vivendo tanta dificuldade, uma crise econômica, estão querendo tampar um rombo fiscal, quer dizer, o Brasil está gastando mais do que o que arrecada, vendendo patrimônio. Então, isso não vai dar certo, isso não tem chance de dar certo. E o pior, o Brasil não vai fechar a conta e vai perder o patrimônio que tem. Eu acho que não é justo um governo temporário como esse, que tem questionamento sobre sua legitimidade, como nós fazemos, querer vender o patrimônio do Brasil com um preço aviltante. O senhor é contra, o senhor é um crítico da privatização em si ou desse critério que está sendo proposto? Porque até que ponto a privatização pode ajudar a trazer recursos para um setor, sem que com isso o Estado tenha que abrir mão do norteamento das políticas públicas? Isso seria uma estratégia? Olha, eu particularmente separo bem porque eu não tenho posição radicalizada, já fui prefeito, fui governador. Eu acho que um modelo de concessão, de parceria público-privada são sempre bem-vindos, é possível você fazer. Por isso que nós estamos querendo essas audiências públicas, para debater. Então, você pegar uma rodovia, não é, nos grandes centros e fazer uma concessão é perfeito. Mas você não pode pegar as rodovias e agora é responsabilidade da iniciativa privada. Uma rodovia que não dá lucro lá nos rincões do Nordeste ou da minha Amazônia, nunca vai ser feito. Nós não teríamos, jamais nós teríamos luz para todos, levando energia para um pobre coitado que mora na cabeceira de um rio, no final de um ramal, num projeto de assentamento, jamais iria se o setor elétrico tivesse privatizado, como agora querem privatizar. Nesses termos? Nesses termos, então, um país igual ao nosso, que é tão desigual, tem que alguns setores ainda estarem na mão do governo, tem que ter investimento público para isso. O setor elétrico, por exemplo, é estratégico. Os Estados Unidos, todas as usinas hidrelétricas dos Estados Unidos, que é responsável por 15% do que eles geram de energia, é um segmento que é todo estatal. Então, nós não podemos pegar uma Eletrobras, que foi investido mais de 400 bilhões nela, que tem pelo menos 45 hidrelétricas, que tem um conjunto de 69 usinas termoelétricas, que tem mais de 100 usinas eólicas, e mais linha de transmissão, geração, e privatizar por 20 bilhões é um crime para tentar fechar um rombo orçamentário de 159 bilhões. Nós não vamos pagar a conta e vamos perder o patrimônio que tem. É como alguém que está devendo muito, aí vai vender o carro, vai vender a casa, vai vender tudo que tem e só dá para pagar 20% da conta que deve. Ou seja, não vai pagar a conta e vai perder, vai ficar no meio da rua. O Brasil não pode entrar nesse caminho. Também, como estão fazendo, estão vendendo as ações do Banco do Brasil, estão vendendo a Casa da Moeda, privatizar a Casa da Moeda que faz o dinheiro. Sabe, gente, tem coisas que são parte da soberania nacional. Privatizar um satélite, o único que nós temos, tem 50 satélites monitorando o Brasil. O único que tem 100% nacional foi lançado há pouco tempo, começou a ser construído no governo da presidente Dilma. Gastaram 1 bilhão e 300 milhões nele. Agora estão querendo vender por uma mixaria para a iniciativa privada. Só que esse satélite, ele veio para atender as Forças Armadas brasileiras e para nos ajudar a fazer banda larga, internet de qualidade, para a segurança pública, na educação, na saúde. Então, o bom senso, parece que se perdeu o bom senso e o respeito com o patrimônio público. Então, eu não tenho nenhum preconceito, acho que tem algumas áreas que podem ser privatizadas, pode ter concessão, mas tem outras
que de jeito nenhum. E o governo está fazendo uma espécie de um feirão daquilo que não é dele. O governo não é dono do patrimônio do Brasil. Quem é dono do patrimônio do Brasil são os brasileiros. E os brasileiros não autorizaram esse governo a vender o Brasil a preço de banana. Qual seria a estratégia, então, para se captar investimentos para essa área? Porque, por exemplo, essa preocupação com a privatização, a gente viu também na época da telefonia, né? Que avaliação o senhor faz? O senhor acha que essa privatização funcionou? Olha, veja só, nós estamos com dificuldade. A nossa lei envelheceu e nós não universalizamos a telefonia ainda. Nós não conseguimos pôr uma telefonia com boa qualidade e preço justo. Eu trabalho nessa área também. Eu sou relator, inclusive, avaliando a política pública de internet de qualidade. Agora, óbvio que é um setor que tem que ser trabalhado com o setor privado. Mas qual é a lógica? O Brasil foi lá, na hora que foi privatizar a Eletrobras, ou a parte dela, a Embratel, estabeleceu alguns compromissos que até hoje não cumpriu. Todos os satélites brasileiros foram privatizados, foi um erro. Nós tínhamos que ter uma participação para as Forças Armadas terem algum controle, sob pena de, em qualquer situação de risco, dar um clique e deixar o Brasil num grande apagão. Então, tem que ser pensado o interesse nacional. Acho muito salutar a ideia de ter setor privado, sou bem contemporâneo nesse aspecto, acho que o mundo mudou muito. Agora, setores estratégicos, você não pode entregar, quer dizer, você faz uma hidrelétrica, custa as duas hidrelétricas de Santo Antônio. Cada uma custou quase 30 bilhões, cada uma. Então, custou, vamos pegar as duas, vamos fazer um queima, 50 bilhões as duas. O governo brasileiro é dono de mais da metade das duas. E agora quer vender todo o sistema elétrico brasileiro por 20 bilhões, que dá menos do que a metade do preço das duas hidrelétricas. Isso é um crime que está sendo feito. É um crime. Não precisa fazer isso, isso não vai resolver o problema. Então nós estamos denunciando e ao mesmo tempo querendo fazer um debate sobre isso, pondo na frente o interesse do Brasil. O Brasil não pode se desfazer do seu patrimônio porque está passando uma crise como essa. Depois que passar a crise, não vai ter nada mais para a gente fazer políticas públicas que diminuam as desigualdades no Brasil, que ainda são gritantes. O presidente Lula foi fundamental, diminuiu as desigualdades, mas o Brasil ainda é um país injusto e desigual. Precisa ter uma ação do governo para diminuir essas desigualdades, porque o setor privado, o tal do mercado, não está nem aí para nós. Vá num banco privado, aí atrás que concentram, 6 bancos concentram tudo nesse Brasil, e vai dizendo, olha, eu não estou conseguindo pagar a conta, me ajuda aqui que depois eu pago. Vá lá, ele vai aumentar o juro, tomar tudo que você tem, porque o setor privado, o tal do mercado, vive assim. Ele não quer saber dos problemas de ninguém, ele quer saber de lucrar. Por isso que eles lucram tanto numa crise como essa. Então está errado o governo de fazer isso e o Congresso tem que se levantar e pôr fim a esses atos irresponsáveis de lesa pátria. Por que separar o debate do setor elétrico das demais possibilidades de privatização, como portos, aeroportos, como o senhor explicou no início da Porque eu acho que são questões diferentes. Aeroportos você pode, não digo venda, mas você pode fazer algumas concessões. Não dá para querer ter uma empresa estatal como a Infraero, que é muito importante, querer controlar um aeroporto lá no interior do meu estado, no Acre, outro lá no interior do Nordeste. Você tem que ter aviação regional, a Infraero é muito importante para estar, mas alguns aeroportos podem ter concessão para ter, inclusive, arrecadação boa para ajudar a pôr esse dinheiro em lugares onde você não tem nenhuma boa pista de pouso, nenhuma aviação adequada. Esse tipo de política, a mesma coisa com os portos. O Brasil ainda está engatinhando de fazer uso dos rios, né? Das hidrovias. O Brasil não tem praticamente nada nisso. Então pega, faz a concessão de alguns portos, ajuda a implantar algumas hidrovias. É assim que eu entendo que seria uma política correta para o nosso país. A mesma coisa com rodovias, por isso que a gente está separando. Agora, o setor elétrico tem que ser visto com muito mais cuidado, porque do jeito que estão querendo fazer, é uma entrega do patrimônio, é crime. Em algum momento, a gente, se seguirem nesse caminho, nós vamos ter que fazer investigação e alguns vão ter que pagar na cadeia por conta de atos irresponsáveis de entregar o patrimônio do povo brasileiro na hora que tem um governo que não tem legitimidade para isso. Senador, agradeço a sua presença no nosso programa. Eu que agradeço. Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso é 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Eu lembro também que é possível rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.